jovens, muito bom dia. Bom dia. Também inicio a nossa manhã de estudo e oração. Claro, sabemos nós do grande amor e carinho que os nossos educadores, os nossos irmãos superiores têm para conosco. Estou eu a viver esse momento com vocês com muita gratidão. Gratidão a esses amigos queridos que acompanham a nossa evolução. Aos mentores e dirigentes espirituais desta casa que organizaram a caravana dos desencarnados. Aqueles irmãos nossos que hoje para aqui são trazidos em apoio, em trabalho e em estudo. A toda essa sociedade dos imortais, os encarnados e desencarnados, o meu carinho, o meu abraço e a minha gratidão. Nada mais encantador na vida de um espírito do que ele ter a oportunidade de aprender a amar. Amar se aprende, diz a nossa educadora, o espírito Joana de Ângeles. Portanto, eu me sinto sempre muito grato quando nos é dada a oportunidade de estar numa escola, porque o encontro de cristãos com Jesus é o encontro de educando e educadores. E nada mais brilhante do que você ser um educador. Sou apaixonado pela estrutura do educador. Aquele que por amor aos seus alunos os ama incondicionalmente. Então nós estamos aprendendo aqui nesta escola do amor a mais brilhante trajetória que o espírito pode escolher. Amar-se, amar ao próximo e amar a Deus. São poucos aqueles, no momento de evolução do planeta Terra, que desejam realmente ser aluno de uma escola que ensine o aluno a se conhecer. Conhece-te a ti mesmo será a disciplina da sala de aula no futuro. Se tem alguém aqui que está em sala de aula, procure na internet o projeto da Unesco para os próximos 100 anos em educação. A Unesco, órgão mundial que cuida de educação na Terra, solicitou aos mais brilhantes pedagogos do mundo que elaborassem um projeto pedagógico para os próximos 100 anos. Se os senhores não sabem disso, procurem urgentemente. E no projeto da Unesco, que se chama Projeto Delares, que gerou o livro Educação, um tesouro a ser descoberto. Na primeira página do projeto, os educadores aconselham que os governos do mundo coloquem em sala de aula uma nova disciplina. 2 pontos. Conhece-te a ti mesmo. Programa pedagógico em 4 pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 4 pilares. Onde é que os estudiosos da proposta psicológica profunda do Espiritismo ouviram isso? No Livro dos Espíritos. Na questão de número 919, os senhores, em contato com o educador Allan Kardec, Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração ao mal? E os educadores responderam: o sábio da antiguidade falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Hoje, século 21, os homens da área da educação descobriram e esperam fazer a chegar nos próximos 100 anos, para dentro da sala de aula, a disciplina conhece-te a ti mesmo. Os senhores aqui estão permanentemente
completamente mergulhado nesse projeto. Nos estudos, na sala de aula, os senhores estão aprendendo a amar-se. O único caminho que nós podemos libertar a consciência da ignorância. E assim sendo, eu espero que vocês estejam comigo, dialogando. Ontem de tarde todo mundo começou, quem será essa alma, não conheço esse cidadão. Daqui a pouco a gente estava todo mundo brincando, sorrindo, perguntando. Eu acho que hoje não será diferente. A hora que vocês quiserem interagir comigo, levante a mão, dê a sua opinião, faça a sua pergunta. Não fique inibido. Sua pergunta é importante, porque pode ser uma dúvida sua e de tantos outros. Tá certo? Conto com vocês. No silêncio, na tentativa de ficar aqui. Porque às vezes o corpo fica, mas a mente não. A tentativa de permanecer conosco. O material escolhido tem a ver com um projeto que eu estou desenvolvendo com o Nando Cordel. Eu e Nando Cordel, conhecido, né, do movimento musical do planeta Terra, no Brasil e no exterior, temos um projeto que se chama O Homem é um Analfabeto Emocional. Ainda não encontrei ninguém que discordasse desse título. O homem é um analfabeto emocional. Uma revolução cultural pela educação. É o que nós vamos propor, viajando pelo Nordeste. Estarei aqui em agosto, né? Dia 16 de agosto, eu e Nando Cordel vamos passar uma manhã numa palestra litero-musical. Eu desenvolvo o tema e Nando, pelo amor com a sua encantadora música, faz o trabalho comigo. Vocês desde já procurem depois saber, são nossos convidados. Nós faremos isso num espaço... Ginásio. Diz aonde é para tu. Na Zona Norte, próximo ao terminal do 26, tem o Colégio Varela Barca. Será naquele ginásio do Varela, das 8h30 ao meio-dia e 30, Nando Cordel e Lourenço Barros. Nós estamos promovendo esse evento com a entrada a 1 quilo de alimentos não perecíveis. Ok? Não, é o Varela Barca. Chegando no Carrefour, você descendo, perguntou ali, todo mundo informa. Fica próximo ao JJ, quase em frente, assim. Na linha do trem. Na linha do trem, ela sabe. Ó, ela pergunta, ela dá o endereço bem direitinho. Ela sabe tudo. Tá ok? Estão todos convidados dia 16 de agosto, das 8h30 ao meio-dia e 30. Se você quiser ter uma noção desse trabalho, entre no YouTube, coloque lá Lourenço Barros. E você tem lá 1 hora e 58 minutos, eu e Nando Cordel, no projeto O Homem é um Analfabeto Emocional. Foi um trabalho que fizemos aqui em Natal, lá no Irmãos do Caminho? Lá nos Irmãos do Caminho. Entra lá no YouTube e coloca Lourenço Barros. Tem 15 trabalhos meus, dentre eles tem eu e Nando Cordel. E você vai ter uma noção do trabalho. Dentro desse analfabetismo emocional, a consequência é o sofrimento, é a dor. Já que as escolas do mundo cuidam só do intelecto. Na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na Suécia, no Japão, no mundo, o foco acadêmico é materialista. Completamente. Cuida apenas de qualificar o homem para o universo econômico. E este homem, com os nobres títulos acadêmicos, bota diploma debaixo do braço e morre à míngua com depressão. Morre à míngua do estresse. Os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, de psicanalistas abarrotados de analfabetos. É uma proposta que abraçamos com o educador por excelência, o psicoterapeuta por excelência, Jesus, objetiva
a grande revolução cultural da Terra na formação de um ser psíquico, deixando de ser fisiológico do pescoço para baixo, como é, e tornando-se líder de si mesmo, líder dos seus pensamentos, líder das suas emoções, ensinando você a ser seu terapeuta, ensinando você a conhecer você e a cuidar da sua saúde. Isso é encantador. Imagine quando esse movimento expandisse na Terra e desde a infância, desde a gestação, pais dialogarão com o espírito reencarnante ainda no ventre, porque ele está lá vivo, consciente, iniciando um programa educativo, gerando então a grande transição planetária. A grande transição planetária será mental. A grande revolução na Terra será mental. Aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a conviver consigo e com o próximo. É lindo esse projeto. Encantador. Imagina se eu tenho hoje a oportunidade de colocar nas salas de aula do Brasil um material que tratasse desse projeto. Tenho a felicidade de fazer palestras em escolas, públicas e privadas, em universidades. Há 8 anos, na Universidade Federal de Pernambuco, a convite dos departamentos de ginecologia e dermatologia do Hospital das Clínicas, em Recife, eu tenho encontro com professores, doutores, alunos, para tratar da relação mente-corpo, espírito-matéria. Estive em Caruaru, na Faculdade de Filosofia de Caruaru, Faculdade Católica Apostólica Romana, com os alunos, futuros padres, numa reunião memorável, inesquecível, 50 seminaristas, um público de umas 300 pessoas, para dialogar com aquela escola, com aquela universidade de filosofia, a monumental proposta de saúde integral, de uma educação integral. O mundo vai ver, nos próximos séculos, a grande transição planetária. E os senhores, alma em si, que manifesta a desestrutura dela, danificando memória celular de um corpo que os senhores conhecem, eletroeletrônico, tendo as células biológicas e espirituais como motores elétricos microscópicos. É assim que, na obra Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, os espíritos tratam as células, motores elétricos microscópicos. A desarmonia do espírito provoca dano na memória das células. Nós veremos, terapeutas orientam hoje esse caminho psicológico com o diálogo com o espírito reencarnante. Doutora Edith Fiore, se você quiser uma obra para pesquisar, psicóloga, escreveu a obra Você Já Viveu Antes. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ela escreve a obra Você Já Viveu Antes e apresenta os casos clínicos dos pacientes com fobias e os resultados positivos usando essa técnica. A música vai fazer parte nessa proposta cultural que abraçamos da educação. A educação pela arte e a música haverá de sofrer a grande transição também.
verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher. Um dos mais lindos pensamentos que eu já vi de alguém sobre educação. Allan Kardec é precursor da psicologia no planeta Terra. Freud tinha 2 anos, Jung não tinha nascido, e Allan Kardec escreveu 12 volumes. 12. De 1858 a 1869. Tratando psicologia, que não era ciência. Em 1860 a psicologia não era ciência. E Allan Kardec, na Revista Espírita, Revista de Estudos Psicológicos, trata a psicologia como uma ciência. Aí eu disse ao doutor, as academias não reconhecem, por causa do conceito materialista. Mas Allan Kardec é o primeiro na Terra a tratar de psicologia como ciência. Se, como diz o Padre Ventura, é certo que as doutrinas filosóficas ou religiosas acabam invencivelmente por se traduzirem nos atos ordinários da vida,
É bem evidente que uma nação iniciada na educação pode tirar o espírito dali, pode tirar. Não se preocupe não. Tornar-se a mais admirável e a mais feliz da nação. Sonhou que um dia uma nação que tivesse educação seria a mais admirável. O Espiritismo é fundamentalmente uma obra de educação, como veremos quando aprofundarmos as buscas. Educador que era, discípulo de Pestalozzi, você tinha naquela época na Suíça, em Verdun, de mais aprofundado em educação no planeta Terra, professor, antes de ser Allan Kardec, 25 livros publicados. Antes de Allan Kardec aparecer, Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, publicando obras, está lá atrás, né? Publicando obras com relação à educação de um povo. Saúde. Todos buscamos a saúde. Qual é a definição de saúde dada pela Organização Mundial de Saúde? Quando é que eu vou considerar que você está com saúde? Quais são os pilares? Vamos vê-los? Vamos. A verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, que abrange serenidade íntima, equilíbrio emocional, aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Pode colocar outro texto. A Organização Mundial de Saúde conceitua que a falta de doença não significa necessariamente estado de saúde. Antes, porém, resulta de fatores essenciais a saber: bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica, assim contribuindo para uma situação saudável do indivíduo. 3 pilares que nós vamos trabalhá-los na escola do amor, na escola do espírito. Precisar isso aí? Vamos. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia. Pare para pensar apenas e tão somente nessa frasezinha. Por detrás dessa frase tem um mundo de choque. Um mundo enorme para acabar com o mito acadêmico de que o cérebro pensa. Dr. Stanislav Grof, um dos líderes da psicologia transpessoal no mundo, no seu livro Psicologia do Futuro, o livro do Dr. Stanislav Grof, tem um capítulo onde ele então vai falar, desafiando a sociedade para acabar com o mito de que o cérebro elabora o pensamento. Nenhum cientista no mundo pode afirmar isso, porque ele não tem como provar. É o que Joana está dizendo aí, ó. O cérebro não pensa. É o que ela disse aí. A mente, que não é física, ela vai dizer assim. Eu estudo Joana de Ângeles há 17 anos. Com grupos de estudo, são 17 obras de psicologia espírita. 17 livros. Aqui em Natal, no Obreiros da Vida Eterna, toda sexta-feira, tem um grupo de estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Homem integral, ser consciente, plenitude, autodescobrimento, vida, desafio e soluções, amor imbatível amor, o despertar do espírito, momento de saúde, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, triunfo pessoal, dias gloriosos, psicologia da gratidão. São 17 livros. Ela vai dizer lá: o pensamento nasce nos intricados painéis da mente, em forma de ondas, é captado pelo cérebro, quando saudável,
decodificado na terceira circunvolução esquerda e transformado em comunicação. O que foi que eu acabei de matar? Está ligado? A morte. Se eu não preciso de um cérebro para pensar, eu não preciso de um corpo para ser. Não é isso? É elementar, né? É elementar. Quando a sociedade tiver essa cultura absolutamente inabalável na fé. É lindo aprender a pensar nesse nível de consciência. Isso é mudança de nível de consciência. Fora do amor não há evolução. Havia. Fora do amor. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia, através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual, desde simples e ignorante, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, até o momento em que, desenvolvendo as potencialidades que nele jazem, estas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. Assim, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro, a fim de fazer-se entendido no atual estágio da evolução da humanidade. É por isso que o foco de saúde não é a doença, é a consciência, é o ser, é o espírito. Bote o nome que você quiser, pouco me importa. Quando fala às vezes nas academias, como eles morrem de medo do espírito, a gente fala de consciência. Acabou-se. É a mesma coisa. Não preciso falar de espírito não, porque o povo pensa que espírito é fantasma, a alma doce para outro mundo, a assombração tem a dó. Eu vou apresentar aqui um centro espírita, como é o nome do centro? Seara de Jesus. Seara de Jesus. O que tem de mais avançado no mundo hoje em pesquisa de memória extracerebral é QM. Pesquisa de experiência acompanhada por cardiologista, neurocientista, neurologista nos Estados Unidos, de paciente levado ao coma, levado através da necessidade de uma cirurgia, de um aneurisma cerebral no centro do cérebro, e a migração da consciência, quando o cérebro não tinha uma gota de sangue, retirado todo o sangue do cérebro, ela naturalmente em anestesia, os olhos vendados, ouvidos tapados, e essa jovem desdobra-se, senta no ombro do médico e narra depois toda a cirurgia. É o que você tem hoje no mundo de evidências científicas de que a mente independe do corpo. Aí eu vou apresentar esse trabalho em 2 horas dessa instituição. O pensamento gerado por cada ser humano é uma forma de energia permanente, contínua. Você não para de pensar. Ontem nós falamos rapidamente aqui um pouco sobre ondas mentais, né? Ondas médias, ondas longas, curtas, ultracurtas, super ultracurtas. Porque você vai educar-se para educar a mente, disciplinar a vontade e realizar o que Emmanuel previa com André Luiz em 1954. Em 1954, no livro No Mundo Maior, Clarence, que é o mentor da obra, vai dizer: tempos virão em que na Terra nós teremos cirurgias psíquicas. Diz ele na obra, do mesmo jeito que hoje nós fazemos um tratamento de esqueci o termo, daqui a pouco vem. Nós faremos no futuro cirurgias psíquicas. E eu quero dizer aos senhores, essas cirurgias começaram. Eu estou fazendo com vocês hoje um projeto de cirurgia psíquica. Reprogramar a mente. Hoje o que a gente
tem de pesquisa da relação de consciência com o físico é estupendo, encantador. A obra espírita é uma obra nesse porte. A obra do André Luiz, os 16 livros da obra de André Luiz, é um tratado de psicologia, de filosofia, em busca desse ser de si, dessa consciência. Quando você ilumina-se pelo conhecimento e pela atitude, você cria sabedoria. Energia é um conglomerado de átomos com pesos específicos, dos quais dependem as frequências de ondas vibratórias, e a propagação das mesmas é que põe em movimento correntes eletromagnéticas. Desse modo, a vida flui no campo eletromagnético gerado pelos pensamentos, sentimentos e atitudes de cada criatura. Quando pensamos, sentimos e agimos, estamos criando a realidade. Você, ao repousar biologicamente, a consciência se expande e você, espírito, está acordado. E vai para onde estiver os valores psíquicos que você carrega. Se você tem ódio no seu psiquismo de alguém, você dorme toda noite com ele. Ex-marido, ex-mulher e outras coisas mais. Porque psicamente você vai na onda buscar ele. Vai para regiões inferiores. O senhor André Luiz, que a nobre sociedade que aqui está, deve amar o estudo das obras de André Luiz. 16 volumes, 16 livros de pesquisa psicológica profunda, filosófica. Ele narra um momento rico do que eu estou falando. Era um grupo mediúnico que estava em trabalho. O André está com a equipe dos desencarnados dirigindo a reunião mediúnica. E informa que quando o grupo mediúnico for para casa dormir, os dirigentes do trabalho mediúnico vão retirá-los do corpo, todos, e juntos irão estudar no mundo espiritual. Todos os membros do grupo. Terminar essa reunião, vão para casa e ao dormir, os dirigentes vão lá pegar eles para continuar os estudos. Muito bem, vão para casa e o André vai acompanhar a busca de um casal do grupo mediúnico. Quando chega no local, na casa do casal, os dois estão desdobrados, estão dormindo. E a mulher está em um diálogo com um vampiro, um obsessor, um espírito atrasado. Porque ela alimentou o pensamento da desconfiança de que o marido estava traindo ela com o médium do grupo do centro. Ela deu a brecha, alimentou, isso não existia, era da cabeça doentia dela que havia uma traição. O espírito não teve dúvida, pegou esse estado dela e disse para ela: você está completamente coberto de razão. Aí ela para o espírito: isso é que é amigo. Emmanuel André Luiz fica pasmo e diz: o que é que a gente vai fazer? O dirigente diz: nada. Nós não podemos fazer agora nada. Ela escolheu a companhia que quer. Ela vai com esse espírito para a região das trevas e o marido vai para o estudo conosco. Então, quando você muitas vezes acorda em estado de perturbação, é porque você não esteve em boas companhias, em princípio. E também pelos desafios emocionais e psicológicos do dia a dia, do cotidiano, dificuldade na família, problemas de droga, alcoolismo, doenças terminais, gera naquele que não tem um equilíbrio para trabalhar esses desafios, perturbações. E muitas vezes você sonha com os quadros à noite, são sonhos mesmo psicológicos desses desafios. O que nós propomos é uma vida permanente para que você possa lentamente
Joana diz no livro Vida, Desafios e Soluções. Não é uma tarefa simples, porque tem a ver com o estágio emocional do espírito, já que você tem mais de 40 mil anos. Essa embalagenzinha é só para lhe enganar. Papai, mamãe, namorado, marido, você é espírito velho. Na contagem de tempo, planeta Terra. Porque o tempo não existe como você pensa que é. Dias, horas, meses, minutos, segundos e anos é convenção. Não é real, não. No nível de evolução que estamos, nós não temos como entender o tempo. Aí a gente fala 1 milhão de anos. Não existe, não é quase nada. Então, esses fatores, pois não, gera essa perturbação, trazendo para você, então, a necessidade urgente de uma reprogramação psíquica. Fica lá, meu amigo. E ontem, de vontade, o espírito vai começando a educar-se em busca da formatação dessa estrutura de beleza. Do bem, do bom, do belo, da renúncia, da resignação, da fraternidade, da indulgência, séculos, para que isso possa tornar-se natural na sua busca da conquista dos valores. Séculos, amigos, séculos. Nós somos quase animais. Os habitantes de um planeta de terceira ordem assemelham-se aos animais. O seu corpo físico tem o chassi neurológico do cérebro, base reptiliana, herança da evolução. Milhões de anos a sua estrutura de cérebro levou para o nível de hoje em 3 bases. Isso é a ciência que o doutor professor Paul MacLean aceito hoje em todo o universo acadêmico como chassi neurológico do cérebro em 3 bases. Cérebro reptiliano, milhões de anos depois, sistema límbico, a área das emoções do cérebro. E de 1 milhão de anos para cá, a estrutura do neocórtex, a área nobre em evolução, pouco visitada pela vontade, pouco visitada pelo espírito. É por isso que quando você tem um surto psicótico, quando você tem um bloqueio por uma emoção, você bloqueia o neocórtex, bloqueia o sistema límbico e vai entrar no cérebro reptiliano. Vai vivenciar o animal que a evolução fez você transitar. Leva um tranco no trânsito. É analfabeto emocional. Perde o controle. Bloqueia o neocórtex, bloqueia o sistema límbico. Como o bicho se sentiu acuado. O que é que o bicho faz quando está acuado? Se defende agredindo. Ou foge. Ou foge. Aí então você vai ser aquele animal de ontem, vai enfrentar o outro, mata o outro, só depois desperta. Então, nós estamos no começo da transição num corpo animal, reino animal, e por isso, muitas vezes, nos comportamos como animal. É a educação que vai começar você a mudar a visita ao cérebro reptiliano, e começar a visitar o neocórtex, a área da beleza, da nobreza, da grandeza. E nos séculos mudaremos a estrutura do cérebro. A evolução levará no futuro a não termos reptiliano no cérebro. Milhões e milhões e milhões de anos. Assim entendo com Joana de Ângeles, que no livro Dias Gloriosos estuda essa parte das estruturas triunas do cérebro. Reptiliana, sistema límbico, área das emoções e o neocórtex. Até onde eu alcanço, tá ligado? Se for um trabalho voltado para uma estrutura de crescimento, de beleza, de grupos espirituais, você não deveria acordar nesse nível de cansaço. Porque o que vai trazer você o transtorno do sono na volta é que você tenha ficado em estado de perturbação no sono. Na angústia, na crise, na raiva, no diálogo, numa briga, em regiões muito pesadas. Mas se você se desdobra, acompanhada pelo amigo espiritual, para um trabalho no hospital psiquiátrico,
No mundo dos espíritos, a tendência é que você acorde muito bem e não cansado. Converse com os seus dirigentes mediúnicos, se você participa de algum trabalho mediúnico. Dialogue com o seu guia espiritual toda noite, faça a sua oração, para ver se você tem uma resposta. O que é que está produzindo em você esse desequilíbrio ao voltar do sono com tanto cansaço. Ok? Do Dr. Eben Alexander III. Cientista, materialista, mecanicista, mais de 200 trabalhos científicos publicados. Você vai na livraria, custa R$19 o livro dele. Maravilhoso. Esse moço, nessa construção, tem uma experiência com coma de 7 dias. E, entrando em coma, se desdobra e lúcido. É acompanhado por um espírito que vai trabalhar com ele no mundo espiritual. Leva ele, a descrição dele do mundo espiritual é colossal, porque você parece que está ouvindo André Luiz. As imagens, as personalidades horripilantes que André narra na obra, ele narra no seu livro. Uma das coisas que mais impressiona ele é o amor que os espíritos nobres têm pela humanidade. Isso deixou ele muito impressionado. Ele diz: olha, vocês são muito amados, de maneira incondicional. Mesmo o mais primário é amado. Quando, depois dos 7 dias da experiência, regiões de beleza, depois que ele passa pelas regiões de dores, ele é levado a regiões de beleza. A família, os médicos, dando ele já como desenganado. Ele, neurocientista, sabia tudo o que estava acontecendo com o cérebro dele. Vítima de uma meningite, que só ataca 99% criança, atacou ele. Quando já se falava em desligar os aparelhos, ele volta ao corpo físico, sem nenhum dano no cérebro. Aquela experiência foi acompanhada pelos superiores. Danificou o cérebro dele, não. Ele volta lúcido e resolve então colocar a experiência dele. Comprem. Vai estar um pouco do que você me perguntou, até porque não é de estranhar. Eu, com 7 anos de idade, na escola, falar para o público era a coisa mais fácil do mundo. 7 anos eu tinha, era representante das classes. Cantava: ele só, Sua Majestade, o neném, parece com o papai, com a mamãe também, parece com a vovó, não parece com ninguém. Ele só, Sua Majestade, o neném. 7 anos. Agora me bote sentado, me dê papel e lápis e diga: desenhe qualquer coisa. Olha, não queira isso não, porque não sai nada. Se for falar humano, é um risco, 2 braços, 2 pés e acabou-se. Eu trabalho com crianças há 31 anos. Lá em Recife, eu sou aluno do Instituto Espírita Allan Kardec e Larsa Costa. Lá tem 80 crianças em risco social. E nós temos um trabalho no Teatro de Santa Isabel, com música e as crianças, e é feito um concurso entre eles, quem vai desenhar o material de produção de marketing. Tem menina miúda de 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos, que faz cada desenho encantador. Eu fico babando e com inveja. De onde vem isso? No arquivo experiencial de evolução. O senhor experienciou, enquanto estava em coma lúcido, trouxe algumas lembranças do que você vê lá. Processo natural da nossa evolução. Nós somos lindos. Nós somos lindos. É por isso que Jesus disse: vós sois deuses. Diga aí, minha filha. Vai ter uma pergunta de Allan Kardec com relação à programação de reencarne. E o Espírito vai dizer, dentro do que eu possa me lembrar, quando no mundo dos Espíritos, com uma outra visão de evolução, levado a visitar estágios locais onde a felicidade possa estar em melhor condição,
O espírito percebe que para evoluir precisa ter consciência em harmonia. Como ele tem acesso aos seus deslizes que levou ele ao quadro de perturbação que está, e tem uma terapia que vai curá-lo, ele escolhe a terapia. Joana vai dizer, isso é uma expiação. A expiação trata-se de uma cirurgia necessária a um mal que se agravou. Há quadros em que a terapia é a doença. Não é visto como doença, é visto como um propósito terapêutico de libertação da consciência, que consigo mesmo precisa se harmonizar. Porque a grande harmonia que o espírito precisa é dele com o divino, dele com Deus. Nesse nível de consciência, ele pede. Se ele não tiver esse nível de consciência, lhe é imposto pelos superiores. Porque ele precisa evoluir. E nesse caso, são as reencarnações compulsórias, para que o espírito possa construir-se na ação reparatória do delito realizado. É esse princípio que eu recebo de explicação da doutrina dos espíritos. Só lembrando, ninguém convence ninguém. O educador propõe, cabe ao educando e atrás da proposta. Eu não posso convencer você de nada. Minha família biológica, minha mulher e meus filhos, nem que eu fale morte querem. Pensa. Não, papai, eu quero saber disso não. O senhor morrer, ela não quer tocar. Paciência, quando eu morrer, ela vai entrar no desespero, que vai ser ótimo para ela. Para que ela possa despertar para outro nível de consciência. O acesso do guia espiritual, o acesso do anjo de guarda, a nossa ficha evolutiva é brilhante. Você possivelmente deve ter passado pelo laboratório de pesquisas anatômicas. Onde é que vocês estavam há 200 anos atrás? Você estava há 200 anos atrás mais viva do que agora. É claro. Eu sou evolucionista. Os meus educadores dizem que a evolução dá-se do átomo à angelitude. Do átomo. A evolução dá-se até ser espírito puro. Meu anjo de guarda, que me acompanha há séculos. Há séculos. Em princípio, pode ter junto comigo, numa cidade espiritual, no laboratório de pesquisa anatômica, conforme está no livro Evolução em Dois Mundos. O laboratório de pesquisa anatômica é dirigido por espíritos superiores, ligado à lei de justiça. E lá, eu espírito, você espírito, em princípio, estagiou para a presente reencarnação. Eu fui visitar a prefeitura da cidade do Recife com um ofício para pedir ao senhor prefeito a liberação do Teatro Santa Isabel sem custo. Quando eu cheguei lá, a secretária que me atendeu viu o rótulo Centro Espírita. Aí disse, o senhor é espírita? Eu disse, sou. Ela disse, aconteceu lá em casa ontem um negócio que ninguém entendeu. Aí eu perguntei o que foi. Ela disse, no jantar, minha neta de 6 anos, sem que nem para quê, olhou para a mãe e disse, na linguagem da criança, eu conheci você no céu. Na televisão do céu, a senhora apareceu. E disseram, vai ser sua mãe. Imagine, a família não entendeu nada. Que diacho de televisão do céu é essa? Que lugar é esse que essa menina disse que já conheceu a mãe antes de nascer? Pois ela estava no laboratório de pesquisas anatômicas. E lá, na programação de reencarne, numa tela em 3D, 10D, 50D, porque esse aqui tem tudo dele, lá tem muito mais.
apareceu aquele espírito que estava encarnado e que ia ser a mãe dela. E ela teve um insight nesse momento no jantar, desse momento onde ela escolhia a mãe para nascer. É encantador olhar a ignorância dos humanos. É quase de bicho. É um cadáver que respira. Dá pena a nossa ignorância. É lindo a evolução. É lindo demais. Junto com Hermógenes, Raul Teixeira, um dos mais brilhantes oradores espíritas do planeta Terra, ainda jovem, pega um avião no Rio de Janeiro para ir fazer palestras nos Estados Unidos. Adormece e tem um AVC. O povo no avião pensava que ele estava dormindo, pois ele fez a viagem todinha vitimado por um AVC. Só foi descoberto quando chegou nos Estados Unidos que todo mundo se levantou e ele não levantou do avião. Pergunta, como é que pode, dentro dessa estrutura, um homem com tanta beleza? Outra pergunta é, o mestre, quando aqui esteve, escolheu 12 espíritos para ser seu amigo na caminhada. Dos 12, um se suicidou e 10 foi assassinado. Pedro assassinado de cabeça para baixo e todos os outros dentro de um planeta de expiação e prova. Com relação especificamente ao momento que a consciência econômica de Diógenes viveu a privação da manifestação de lucidez no corpo físico, ele, Diógenes, tinha lucidez completa, total, plena. O corpo estava enfermo, mas ele estava lúcido e com saúde. Nós vamos educadamente para essa cultura. Saúde, você pode ter plena, mesmo que você esteja com enfermidade. Vou contar para você a experiência de Chico Xavier, narrada no livro O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Massaro. Lá, lição número 5 da obra, o Chico diz mais ou menos assim: sempre convivi em muita paz com muitos amigos, mas tenho um amigo em especial que eu tenho por ele muito carinho. Sempre onde eu fui ele estava comigo, caminhávamos juntos. Eu, nos meus 90 anos, estou com saúde e em paz. Porém, o meu amigo está enfermo. Eu tenho que levar ele para o médico, eu tenho que dar a ele remédio, eu tenho que cuidar dele. Ele está enfermo, o corpo físico, mas eu estou com saúde. É encantador essa construção. Há 7 anos atrás, o corpo biológico que uso apresentou um câncer de próstata. Fazia, já lhe dei uma palavra. Todo ano fazia a minha revisão médica. Fiz no ano de 2006, quando foi em 2007, que faço o exame de próstata, apresentou-se na biópsia célula cancerígena. Meus amigos, nessa época eu tinha um programa de televisão, disse na televisão que ia me operar, fiz cirurgia de próstata aberta, retirada total, e os amigos ligavam lá para casa, perturbados. Ó, mulher Lourenço, fica tranquilo, estamos orando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Eu não faço um negócio desse não. Porque pode ser a minha programação de desencarne. Se eu for para a UTI, por favor, não vai parar de me perturbar não. Orar para eu ficar na terra, de jeito nenhum. Ore para que eu tenha harmonia interior. Se ficar na terra, ficar em paz. Se desencarnar, desencarnar bem. Eu não sou corpo. A próstata estava com câncer. Eu não sou câncer. Aí os amigos diziam para minha mulher, ele diz essas coisas para a gente ficar perturbado. Tenha dó, eu espero que ele câncer também. Chegou o dia da cirurgia. Vale a pena contar, né, Oliveira?
Chegou o dia da cirurgia. Sala, muitos amigos, a esposa, o povo lá, 2 horas da tarde, cirurgia prevista para 3 horas. Chegou a enfermeira, me botou aquela roupa horrorosa, lá fui quase nu, na maca. Saindo do quarto, a esposa, os amigos, e eu filosofando. Será que a bichinha casa logo? A esposa, porque pode ser que eu morra. Será que ela vai casar logo? E se eu tivesse dinheiro naquela hora, como é que eu estaria? Chegou na porta do centro cirúrgico. A maca parou e a enfermeira se ausentou, saiu. Eu fiquei sozinho, silêncio total. Educado mentalmente pelos estudos, fui buscar o conselho do Dr. Stanislav Grof e de Joana de Ângeles sobre visualização terapêutica. E comecei então a mentalmente sair do corpo físico, ficar em corpo mental, em oração. Dormi, peguei o sono. Estava tão tranquilo que dormi. Passou-se alguns segundos no seu tempo, a maca movimentou-se, mas eu não vi ninguém. Ela estava atrás. Meus amigos, quando a porta do centro cirúrgico abriu, estava tocando My Way. Lá, lá, iarará, lá, iarará, lá, iarará. Eu disse, eita, desencarnei. Eu nunca tinha escutado música dentro do centro cirúrgico, nem nada de bom. Desencarnei. Vou ver agora quem é que vai vir me buscar. Só pensei no melhor. Segundos, entra o anestesista e acaba com o meu barato. Boa tarde, seu Lourenço. Eu digo, não desencarnei. Vou ter que continuar na terra. Aí eu perguntei a ele, quem é que está cantando My Way? Eu conheço o Frank Sinatra. Ele disse, Elvis Presley. Eu disse, não conheço. Vou cantar My Way para o senhor, deitado na maca. Tem uma adaptação do My Way, numa versão cristã, e eu vou cantar para o senhor. Ele disse, eu vou começar a anestesia. Eu, pai, mas vai dar tempo. E comecei a cantar My Way. Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho, no meu caminho comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto a sua mão que me levanta, que me sustenta, que me ampara em plena escuridão. Morria cantando no centro cirúrgico. Eu estava doente? Eu estava de saúde. O corpo estava doente. E assim é para quem educa-se para a vida. Vida total, vida plena, vida histórica. O seu Demógenes deixou o corpozinho em desestrutura para manifestar-se, lúcido, até ele voltar para casa. É assim que eu entendo, é assim que os meus educadores ensinam. Isso é que é vida. Isso é que é vida em abundância. Quando Jesus diz, vim para a vida plena. É lindo demais. Demais. E é assim, escolhe-se às vezes o modelo de desencarnação com alguma manifestação de doença orgânica necessária para a reparação dos tecidos de um corpo com 70 trilhões de células. Pense, você tem um corpo eletroeletrônico com 70 trilhões, cada uma com memória particular. Quem ensina isso é a doutrina dos espíritos, Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, a 17ª obra, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, tem a reencarnação de Sigismundo. Nas aulas que eu dou lá na Universidade, lá no Hospital das Clínicas, uma das maiores referências em fertilização in vitro do Nordeste é Dr. Cláudio Leal
Ribeiro. Dr. Cláudio foi o primeiro médico no Nordeste a conseguir em laboratório fertilização. E Dr. Cláudio é simpatizante dessa proposta. Numa das aulas ele lá estava e eu acertei conversar com ele no consultório. Fui ao consultório dele, quando cheguei lá, ele interessado nessas pesquisas, eu disse a ele: Dr. Cláudio, o senhor precisa comprar o livro Missionários da Luz para fazer uma consulta de embriologia, que é a área dele como técnico, como mestre em reprodução assistida. Ele abriu a gaveta e disse: é esse? Eu olhei para ele e disse: é. Vá no capítulo 13. Quando ele abriu, estava marcado no capítulo 13. Ele ia começar o estudo do capítulo 13. Lá, o responsável pela reencarnação de Sigismundo, o mentor da obra, vai com o doutor André Luiz, após o ato sexual do casal, depois de um certo tempo, levantar a estrutura do mapa cromossômico do casal. André não entende nada, doutor André Luiz, doutor da Terra, coitado. Alexandre diz para ele: por enquanto, André, você não tem condições de entender o que eu estou fazendo. Tá, doutor André? Mas você vai ver lá na frente. Fez uma análise do mapa cromossômico por causa da hereditariedade. Vai então com o André observar os milhões de espermatozoides que estavam navegando em busca do útero para a fertilização. Nos milhões de espermatozoides, ele identifica aquele que, na análise do mapa cromossômico, tem condições para a hereditariedade dentro do programa reencarnatório. Mentaliza o espermatozoide, dá a velocidade do espermatozoide, ao mentalizar aquele que ele escolheu, acelera, deixando os ossos para trás. E é esse espermatozoide que vai fecundar o ovo dentro do processo de hereditariedade que ele precisa passar. Embriologia, Missionários da Luz, 1958. É lindo demais. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que é análise. Primeira vez, há 7 anos atrás, que fui convidado pelos professores da Universidade Federal de Pernambuco, os médicos, silêncio por favor, os médicos, anfiteatro, queridos amigos, foi a primeira vez. Cheguei um pouquinho cedo. Na sexta-feira ele tem uma aulas de casos clínicos. Os médicos se reúnem, residentes, e os alunos apresentam quadros clínicos para os professores. Quando eu cheguei, tinha umas 100 pessoas. Eu olhei assim: meu Deus, onde eu vim me meter? Bezerra de Menezes, Jesus, Joana de Anjos, tudo que é santo do mundo, o Espírito Superior, me ajude, me ajude. Chegou minha hora, apresentei o trabalho, eu não sabia, quando eu terminei, Dr. Petrus, professor catedrático, diretor do Departamento de Ginecologia do Hospital das Clínicas, olhou para mim e disse: Lourenço, agora são as perguntas. Eu disse: meu Jesus, e agora? Estou ferrado. Joana de Anjos, me ajuda. Não sou médico, não vejo espírito, não incorporo espírito, não tenho arrepio. É bronca. Amigos, passou alguns segundos. Ninguém perguntou. Dr. Petrus, humildemente, disse: Lourenço, o assunto para nós é de muita ignorância. Não sabemos nem perguntar. Eu disse: agora eu falo para o Papa, para o Rei, para todo mundo do mundo. Sem médico reunido, eu falo com um assunto e ele diz que não sabe perguntar. Eu digo: agora, meu filho, pode vir que eu traço. Nós navegamos na evolução há séculos, que nós temos espíritos de nossa família espiritual, que dentro das necessárias razões
num processo reencarnatório. Não virá através de uma estrutura biológica. Nessa estrutura de família espiritual, muitas vezes eles plasmam a imagem que em lá atrás também tinha com você. Joana de Ângeles faz isso. Todas as encarnações, desde o século zero, ela vem com o nome de Joana. Joana de Cusa, Sor Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus, Joana de Ângeles. Ela escolheu para ser a mãe dela? Sim. Há programações de... É o caso da menina de 7 anos. Vocês devem ter combinado por isso. Na alegria e na dor. Lá no Ceci Costa, o nosso presidente, Edson, tem uma filha de 21 anos. Essa jovem lhe dá uma neta e aos 2 anos de idade da criança, a filha dele em 20 dias é acometida de um problema no fígado e desencarna. Vou eu no cemitério? Mas não me chama para cemitério, não. Vai ouvir o que não quer. Lá fui eu para o cemitério. Está lá o povo, o pai, a mãe, chorando, saudade. Eu olho para o cadáver e disse: parabéns, minha jovem. Parabéns, Edson e Ana, pais, porque vocês programaram esse momento de libertação de consciência, de atitude no passado que fizeram, separando seres que se amavam. Por necessidade de consciência, estão passando por desafios semelhantes. Quantas mães africanas nós colocamos nos navios negreiros, tirando seus filhos que elas amamentavam, deixando os filhos na África, e as mães morriam de banzo, de saudade, entre a África e o Brasil. Os que assim se comportaram, um dia também passaram por perdas dolorosas. É a lei de causa e efeito. Pelo amor, a perda a ser trabalhada. Isso eu dizia de público lá no cemitério. Onde era dor e sofrimento, passou a ser gratidão e confiança. Isso é cristianismo. Olha, se eu tivesse na minha mão aqui agora o mapa evolução dessa alma e começasse a narrar a viagem no tempo dela, ia chegar uma hora que ela ia dizer: por favor, pare. Quer saber mais? Não quer saber mais não. Isso é natural de todos nós, espíritos de terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito, ignorância, orgulho, egoísmo, mais paixões, e de Deus só tem a intuição e mais nada. Fizemos amigos e fizemos inimigos. Na obra do André Luiz tem narrativas do que você está falando. Possivelmente você deixou alguns comprometimentos de espíritos que lhe acompanham. E quando você se desdobra, escondida no corpo, eles não fazem muito. Mas quando você se desdobra, eles intuitivamente, mentalmente, telepaticamente, encostam em você. Aí você sai do palco com eles. A libertação não é simples, nem de uma hora para outra. Só os séculos
para que a gente faça a terapia do amor, libertando-nos de nós mesmos. 5 passos iniciais. Na proposta que vocês me pediram de vir aqui pesquisar para ter paz, para ter saúde. Primeiro, insatisfação pelo que você é, como se encontra. Segundo, desejo sincero de mudanças de hábitos. Educação propõe mudança de hábitos. Terceiro, perseverança nos ideais, para não ficar pelo meio do caminho. Quarto, coragem para enfrentar-se e vencer-se. Quinto, capacidade de crescer emocionalmente. Tá ligado? Isso está no livro Autodescobrimento, uma viagem interior, introdução da obra Joana. A interpretação e a voz dessa jovem com o majestoso André. Kimi Scotty. She's going to sing for you with her diamond voice an Ave Maria, composed by Bach. Tá lá no YouTube, coloca André.
R-I-E-U, e você vai ter esses monumentais momentos terapêuticos. A música como educação, proposta terapêutica. A evolução em dois mundos. 1958. O planeta Terra recebe as primeiras informações de que célula biológica tem memória e que as células conversam, entre aspas, entre si. Célula do sistema imunológico dialoga com as células do sistema nervoso central e desse diálogo resulta em saúde ou doença. Dependendo da mensagem que as células do sistema nervoso central passam para a célula do sistema imunológico, você terá uma redução da produção de imunoglobulina, substância química lançada na corrente sanguínea do sistema imunológico, protegendo você das invasões microbianas, bacterianas. Aquele que adquire o HIV tem o seu sistema imunológico alterado. Sua produção de imunoglobulina vai quase a zero e você morre por invasores microbianos. Os pensamentos que se originam no ser espiritual, à medida que se transferem para as áreas da sensação, da emoção e da ação, imprimem os seus conteúdos nas referidas células de energia, que os executam na forma física, estabelecendo resultados conforme a qualidade de onda mental. Graças ao teu vibratório de cada emissão pensante, a carga estimula a consciência celular, que se sente mais fortalecida, gerando saúde, ou desarmoniza, produzindo doença. Saúde e doença é questão de escolha. Qualidade de onda mental. Nós produzimos 5, na Terra só 4, mas o Espírito 5. Tipos de ondas mentais. Como disse ontem, ondas médias, ondas curtas, ondas médias, ondas longas, ondas curtas, ultra curtas e super ultra curtas. O André Luiz estuda isso no livro Mecanismo da Mediunidade. E a doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e Suas Máscaras, que foi o livro que eu trouxe ontem para essa sala de aula, faz o estudo desse material do livro. Espiritismo é uma doutrina de livros. Onda média e onda longa faz parte da grande massa dos cadáveres que respiram. A ignorância humana é tão grande que em determinado momento, buscando textos antigos, Joana de Ângeles diz que a sociedade da Terra assemelha-se a cadáver que respira. É muito forte, né? Nessas ondas médias e longas, você viciado mentalmente por séculos de repetição de comportamento gera vibriões psíquicos, vibriões mentais que danificam
a memória e a consciência celular. Quanta responsabilidade à medida que você sai da ignorância. Eu espero que vocês, queridos, encarnados e desencarnados, que nós saiamos do seminário com grande compromisso. Eu não vou continuar como sou. Eu preciso e mereço ser feliz. Joana de Anjos escreveu o livro Momento de Saúde. Lição número 1. Decisão de ser feliz. Nós estamos em busca desse estágio, dessa harmonia física, mental e econômica. Ela diz assim: o amor, para ser real, exige a iluminação de quem o pratica. Nem Deus faz isso. Nem Jesus. Seu ódio é seu, sua mágoa é sua inveja é sua, seu ciúme é seu ódio é seu, sua preguiça é sua. E Jesus não se mete com isso para resolver você? Não. Vinde a mim, todos vós, que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nem disse que vai curar, não. Diz que alivia. Só quem pode curar você é você. Livre-arbítrio dado do átomo ao espírito, essa construção e essa consciência fundamental para o que aquele rapaz disse no começo da nossa manhã: a nação cujo povo educar-se será a mais admirável e a feliz das nações. A hora que a senhora se educar, tchau perturbação, angústia, depressão, crise existencial. Nasce um sentimento de profunda reverência. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles diz assim: sem que seja uma construção masoquista, ela diz, nasce um sentimento de tanta gratidão, que mesmo que amanhã você venha a adoecer, você agradece porque adoeceu. O que é educar? A construção latina da palavra é educere, e para fora, ducere, conduzir. Educar, na sua origem, significa conduzir de dentro para fora do educando valores éticos morais. Qual é a escola do mundo que faz isso? Nenhuma. Nenhuma. Educar é trazer de dentro, lá o microfone do meu filho, o Deus interno, o psiquismo divino em você, já existente. A educação, então, exercita a consciência desse Deus interno e você se torna um ser amoroso, fraterno, irmão, amigo, etc, 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 a ponto de não ter a necessidade de ser amado. Todo aquele que tem necessidade de ser amado é infantil. Isso está no livro Ser Consciente, de Joana de Anjos. É por isso que Francisco, aquele de Assis, que vocês cantarem agora, disse amar e ser amado. Mas não se consegue isso de uma hora para outra. Vamos para o livro dos Espíritos.
Questão 101. Nós, espíritos imperfeitos, nós, espíritos de terceira ordem, de Deus, só temos a intuição e nada mais. Nada mais. Dá pena a ignorância dos humanos que falam um Deus à sua imagem com relação ao primarismo. Deus pune para todos os cristãos, Deus pune, à exceção dos espíritas cristãos. Deus me livre do Deus dos humanos. Deus me livre. De Deus só temos a intuição. Palavra de Deus, coitado. Paciência. Na ignorância é assim mesmo. Dentro do processo reencarnatório, nós estamos ligados à lei de causa e efeito. Na Terra, a lei de causa e efeito funciona como lei de amor. Onde o ignorante vê punição, o educador vê libertação, mesmo que seja por um momento de perda. Como foi o caso do cemitério, que eu disse para a jovem: parabéns, você, com seu pai, sua família, se programou desencarnar numa perda muito dolorosa aos 22 anos de idade. Então, morrer não morreu, né? Essa jovem, sua sobrinha, permanece viva, plena, total. Compaixão e a lei para o infrator. Aquele que provocou o acidente, naturalmente terá na consciência a necessidade de amanhã de reparar o delito. E às vezes, em séculos, a compaixão, o sentimento com o outro. Quantas vezes você não já fez a mesma coisa? Quantas? Ainda bem que você não lembra. É verdade. Quantas vezes já matasse também? Muitas. Não tem um inocente aqui, pai mesmo. Não tem. Por onde vocês navegavam na época da Inquisição? Por onde vocês estavam nas guerras? Godos, visigodos, romanos, contrabandistas de negros. É porque a gente faz a imagem nossa de bonzinho. Tenha compaixão, meu amor, por esse rapaz, que naquele momento foi primário, infantil. Não peça a Deus para tomar conta dele, não, porque Deus não se mete com isso. Deus ama ele tanto quanto ama você. Deus ama Fernandinho Beiramar tanto quanto ama você. Olha, ainda teve um espírito perturbador aqui que disse: talvez mais. Ok? Ame-se. Porque se qualquer sentimento com relação ao outro, de dor, de punição e de negativo, vai significar perturbação para você. Ok? Até o meu alcance. Então perdoe da mesma maneira que quer ser perdoado. Porque cada um de nós, dentro do livre-arbítrio que tem, às vezes cria estruturas que não estavam na programação de desencarne pelo mau uso do livre-arbítrio. Alguém que desencarna com cirrose por causa do álcool, não programou desencarnar com cirrose. Alguém que se suicida, não programou para reencarnar para se suicidar. E algumas doenças nós criamos pela maneira como vivemos no pensamento, que não tem nada a ver com a lei de causa e efeito. Algumas desestruturas na memória da célula do perispírito
no processo de reencarnação, dispara em determinado momento a doença. Isso é real. Em forma de dano na memória da célula biológica. Aí você reencarna sem a visão. Reencarna com a síndrome de Down. Diz Chico Xavier que muitos dos espíritos que reencarnam com a síndrome de Down suicidaram-se com tiro no ouvido, danificando o cérebro. E a consequência é dano na memória eletroeletrônica das células, e no processo de fecundação futuro, ela vai energeticamente danificar a formação da estrutura do cérebro. Aí faz parte da lei de causa e efeito, da expiação, que é a cirurgia necessária ao mal que se agravou, dentro do amor de Deus, para que o espírito possa libertar-se ele mesmo dele mesmo. É lindo essa coisa. Vou dar para você alguns livros. Um deles que eu gosto muito é Antologia do Perispírito, do professor José Jorge. O professor José Jorge pegou toda a obra de André Luiz, pesquisou o que é perispírito e colocou no seu livro. Pegou a obra de Emmanuel, pesquisou tudo o que é perispírito, colocou no livro. Pegou a obra da dona Ivone do Amaral Pereira, pesquisou e colocou para que estudássemos o que é perispírito, nome dado por Allan Kardec ao corpo espiritual, que os cientistas, Dr. Hernani Guimarães Andrade, chama de modelo organizador biológico. O espírito evolui com essa capa, com esse conjunto eletroeletrônico. Os espíritos, quando operam nesse corpo. Nós temos vários corpos. Corpo mental. André Luiz, na obra Nosso Lar, está na enfermaria e vai visitar a mãe dele em outro plano. O corpo da enfermaria fica. É mais grosseiro. Ele vai em corpo mental visitar a mãe. O mais grosseiro dos corpos é esse físico que você usa. Célula a célula, molécula a molécula, o corpo energético perispírito está ligado ao corpo físico. Você só desencarna quando é rompido totalmente essa ligação. Foi por isso que Lázaro não estava morto. Quando Lázaro estava em estado de catalepsia, e Jesus sabia. Porque Jesus é informado que Lázaro morreu, mas só vai lá 3 dias depois. Ele é informado da morte de Lázaro, que não estava morto. Ele sabia que não estava. Quando vai lá 3 dias depois, envia uma carga de energia. Lázaro ainda está encarnado, recebe aquela carga, se levanta e anda. Milagre nenhum. Milagres não existem. Foi uma carga energética do Cristo. O que é que os Espíritos fizeram com você? Desdobraram, identificaram esse corpo eletroeletrônico onde estava a dificuldade, pegaram sua ficha kármica de merecimento. Não é assim não. Pedir pode, mas se não merecer, não recebe. Sim, senhor. Você orou, você pediu, olhou-se. Você é uma alma tão boazinha, vamos ajeitar o bichinho? Oh, que felicidade. E então, técnicos atuaram as energias no seu corpo eletroeletrônico, você ficou curado. Há técnicos para reencarnação. Estudam, preparam-se. Há técnico para desencarnação. Tomara que todos desencarnar mereça a presença do técnico junto de tu para cortar nessa região
os laços finais do perispírito. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. 5 tipos de desencarne. E um deles, técnicos, na obra Obreiro da Vida Eterna. Cavalcante estava ligado, que precisava ver o amor dele, Nina Barueri, da Guerra do Paraguai. E cadê o bichinho da condição dos operadores tratar ele para ele morrer? Foi preciso trazer o espírito para que ele então relaxasse a turma. É muito sério. Nós estamos iniciando na Terra a viagem da busca de compreensão da vida. Imagina, tu quer desafio maior? Enorme, enorme. Quanto mais estuda, mais sabe que não sabe nada. Quanto mais busca, mais entende que não sabe. Quando eu leio alguns desses pensadores por aí afora, eu digo, meu Jesus, que eu não sei nada. Vou para a internet pesquisar, cada um construções monumentais. No nível de percepção nosso, no livro Evolução dos Mundos, lá no fim, os espíritos dizem, olha, tem muitas coisas que eu não posso dizer para vocês, porque vocês não entendem. Não tem nem linguagem para dizer. Imagine o meu diálogo na prefeitura naquele dia com aquela senhora. Para tentar dizer a ela alguma coisa, ela não sabe nada. Para explicar a ela o que é que a neta viu de televisão do céu. Disse a mãe, eu vi a senhora na televisão do céu. Olha a minha bronca para em 2 minutos conversar com aquela senhora. Jesus com Pilatos ficou calado. Que é verdade. Nem falou. Muitas coisas que eu converso aqui, eu não converso na rua. Até porque a gente aí fora na sociedade começa a ficar calado. Porque não tem nem como começar o diálogo. Conosco, para as coisas transcendentes, só o tempo. Chico aconselhava 48 horas após o desencarne, o processo de encarnação. Nós vivemos no mundo de ondas, de energia. O mundo de ondas tem consequências de cores. É por isso que quando os espíritos às vezes se revelam para alguns médiuns, os médiuns veem eles luminosos, irradiando luz. Porque a ideia, o pensamento, a energia cria campos de luz, fótons, luz. E então ele identifica. Na obra Voltei, o Frederico Figueiredo, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele reencontra um espírito que ia à reunião mediúnica e ele dialogava com esse espírito, o espírito perturbado. Ele desencarna e esse espírito encontra ele e diz para ele, ô meu filho, estou vendo luz nenhuma em você. Os outros dizendo, Menezes, etc., irradiando, e Frederico Figueiredo, opa! E o espírito viu. E ele humildemente falou que ainda não possuía os valores, tal, etc., etc. A Terra é bombardeada por milhões de mentes doentes, o que cria uma psicosfera negativa.